Olá, pessoal! Vamos lá, mais um vídeo hoje para a gente fazer a correção daquele exercício que a gente fez no Que Mágico lá. Um exercício bem fácil para você identificar o verbo de ligação. Vamos lá? Bom, aqui você tem as frases, né, iguais vocês tinham lá no Que Mágico. E aí eu dividi em duas telas. Na primeira tela, vamos falar da letra A até a letra E. Então, na letra A, a gente tem lá, a criança estava com fome. Como você já viu aqui, o verbo estava, verbo de ligação, porque ele mostra o estado em que a criança estava. Todos os alunos iniciaram suas tarefas, um verbo de ação. Olha, os alunos não estão parados sem ação, simplesmente demonstrando o estado. Eles estão agindo, eles começaram, eles iniciaram as suas tarefas. Gabriel é um aluno muito dedicado. Aqui é um estado, ele é muito dedicado, ele não está agindo, não está fazendo nada, ele simplesmente é assim. Verbo de ligação. Sofia andou pelo bosque. Aqui a gente tem verbo de ação, ela caminhou pelo bosque. Agora vejam, a gente poderia ter o verbo andar sendo usado como verbo de ligação. Como seria isso? Se ao invés de andar pelo bosque, que ela estaria efetivamente andando, eu dissesse Sofia andou chateada. Significa que ela ficou chateada, que ela estava chateada. Aí seria verbo de ligação, tá? Tem que prestar bastante atenção no contexto. Letra E. Catarina parece entusiasmada com as lições. Será, Catarina? Será que você está entusiasmada com as lições? Verbo de ligação a gente tem aqui, porque é o estado. Parece que ela está, né? Segundo a tela, da letra F à letra J. Depois vocês vão dando um pause aí, corrigindo a lição de vocês, tá? Eu já vistei todas, já olhei todas, já vi quem fez, quem não fez até hoje, né? Até o momento de hoje que eu já olhei essas tarefas aí, no comecinho do dia. Então, quem vai me mandar depois, ainda não olhei, tá? Letra F. Todos nós ficamos em casa o dia todo. Aí, olha só, atenção para este verbo. O verbo ficar ele é considerado verbo de ligação. Mas, para que ele seja de ligação, na frente dele, na sequência dele, eu tenho que ter um estado. Então, todos nós ficamos tristes, todos nós ficamos cansados, alegres, felizes e assim por diante. Agora, se todos nós ficamos em casa o dia todo, que a gente está ficando mesmo e ninguém aguenta mais, isso representa uma ação. Não é um estado, é uma ação. É uma ação bem chata e cansativa de ficar em casa o dia todo, mas é muito importante. A gente precisa ficar para o nosso bem. Letra G. Ana Gabriela continua sonhadora. Continua Ana sonhando aí bastante. Aqui a gente tem verbo de ligação. Por quê? Porque ela está sonhadora, ela permanece, ela continua, é um estado da Ana Gabriela. Larissa e Lohana não param de pular. Olha, aqui algumas pessoas me mandaram Clesep e me perguntaram sobre o verbo pular. Ele pode ser analisado também, tá? Eu não sublinhei ele aqui porque a ação principal da oração é parar. Mas a gente poderia ter o pular aqui também e também seria um verbo de ação. Tanto parar quanto pular representam um verbo de ação. Luciana canta muito bem. Saudade de ouvir a Luciana tocando, cantando nas nossas aulas. Ó, Luciana canta é um verbo de ação, não é um estado, tá? E por último, aqui a gente tem o verbo andar, conforme eu falei lá na outra tela, na frase da Sofia. Então, alguns alunos andam confusos. Então, a gente tem verbo de ligação, porque na frente a gente tem um estado. Não é que eles andam meio perdidos para lá e para cá, não é uma ação, é o estado em que eles estão. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. A gente tem uma live aí hoje. Não sei se você vai assistir esse vídeo antes ou depois da live. Se você vai, a gente vai ter a live ainda, você me pergunte essas coisas que vocês tiverem ficado de dúvida lá. Se não, me manda Clesep que eu vou respondendo, tá bom? Ah, antes de finalizar, eu coloquei aqui para vocês o seguinte. Isso é importante, gente. Essa tela que é muito importante. Você tem lá estado permanente, estado transitório, mutatório, continuidade aparente. Se você ficar com dúvida se o verbo está funcionando como verbo de ligação ou não, você vai pensar num desses estados. Olha, é um estado permanente que representa que ele
permanentemente é, por exemplo, o verbo ser ou viver. Igor vive alegre. Ou é um estado transitório, ele está passando por aquele momento. Olha, ela encontra-se doente, ela vai melhorar, é um estado transitório. Ou mutatório, mudou alguma coisa. Mariana ficou satisfeita sem ao menos percebermos. Se a gente tiver Mariana ficou satisfeita, é uma mudança. Ixi, agora que eu vi que eu errei aqui, gente, ó. Satisfeita, eu vou arrumar, tá? Estado de continuidade. Verbos continuar ou permanecer. Alice continua eufórica. Então, ela continua, permanece, continua. E aparente. Verbo parecer. Por exemplo, a professora parece preocupada. Então, esses estados aparente, de continuidade, mutatório, transitório e permanente, eles te ajudam a verificar se o verbo realmente é de ligação. Beleza? Agora sim acabou, gente. Beijinhos e até mais!